Imagine entrar em uma galeria silenciosa. Luzes suaves, paredes brancas, passos abafados no chão de madeira. E então, ali está ele. Um quadro. Apenas um entre tantos. Mas há algo errado. Muito errado. Você sente um arrepio. Seu estômago se contrai. Seus olhos querem desviar, mas não conseguem. Quanto mais olha, mais sente como se estivesse sendo puxado para dentro dele. E não é só você. Outros também já sentiram isso. Alguns, inclusive, nunca mais foram os mesmos depois de encarar essa pintura. Parece absurdo, não é? Uma simples imagem, tinta sobre tela, capaz de afetar a mente humana a esse ponto? Mas relatos se acumulam. Pessoas que choram sem explicação. Outras que entram em transe. Algumas que, dias depois, simplesmente desaparecem. Essa obra existe. E o que você vai ver agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a arte e a realidade. A primeira aparição pública da obra aconteceu em uma pequena galeria no sul da Polônia, no inverno de 1996. Era uma exposição local, quase esquecida, sem grandes nomes, sem imprensa. Apenas artistas independentes mostrando seus trabalhos. Mas naquela noite, algo fugiu completamente do controle. Testemunhas relataram que, por volta das 20 horas, uma jovem começou a gritar no meio da sala. Ela estava de frente para o quadro, imóvel, com os olhos arregalados. Gritava frases desconexas, como se estivesse vendo algo terrível. Foi retirada às pressas, mas continuou em estado catatônico por dias. Menos de uma hora depois, outro visitante desmaiou diante da mesma obra. E um terceiro simplesmente saiu correndo da galeria, chorando, sem dizer uma palavra. A exposição foi encerrada antes da hora. No dia seguinte, o artista responsável pela pintura desapareceu da cidade. Nenhuma explicação oficial foi dada. A única coisa dita pela curadora, em entrevista breve à rádio local, foi: aquela obra não devia estar aqui. Não devia ter sido mostrada. A tragédia foi abafada. Nenhum jornal nacional noticiou. Mas quem esteve lá naquela noite, jamais esqueceu. E você vai entender o porquê, assim que descobrir o que havia naquela pintura. A pintura, de tamanho médio, parecia inofensiva à primeira vista. Um fundo escuro, com tons azulados e cinzas esmaecidos, servia de cenário para uma figura central, indefinida, quase humana, mas ligeiramente distorcida. O rosto era pálido, alongado, com olhos fundos e sem pupilas, como se encarasse o vazio, ou algo além dele. O detalhe mais perturbador era o olhar. Não importava de que ângulo você a observasse, os olhos sempre pareciam te seguir. Havia uma profundidade estranha ali, como se dentro da pintura houvesse movimento, uma vida silenciosa, aprisionada. Nas bordas da tela, formas abstratas se misturavam como sombras que não pertenciam à lógica. Algumas pessoas afirmavam ver figuras escondidas, mãos tentando sair, rostos gritando em silêncio, criaturas que desapareciam quando olhadas diretamente.
Um psiquiatra que estudou reproduções da obra descreveu a sensação como um convite ao abismo. Ele escreveu: não é a imagem em si que perturba, mas o que ela desperta em quem a observa. É como se ativasse um lugar sombrio da mente, aquele que preferimos ignorar. E quanto mais você olha, mais difícil se torna desviar o olhar. Mas quem teria criado algo assim? E por quê? O nome por trás da obra era Jakub Zizlau, um artista polonês pouco conhecido, nascido em 1958, numa vila isolada próxima às montanhas Tatra. Desde cedo, era descrito como introspectivo e obsessivo. Passava horas trancado em seu ateliê improvisado, pintando figuras que pareciam saídas de sonhos febris. Sua arte nunca seguiu padrões convencionais. As cores eram sempre frias, os temas, inquietantes. Mas foi apenas nos anos 90, já em visível declínio emocional, que Jakub começou a pintar de forma compulsiva. Durante esse período, produziu o quadro Maldito, o mesmo que apareceria na galeria meses depois. Relatos de vizinhos contam que ele falava com vozes durante a madrugada. Outros diziam que ele havia se envolvido com rituais antigos, herdados de sua avó, praticante de ocultismo. A verdade nunca foi comprovada. Mas o fato é, após a exposição, ele desapareceu. Nenhum registro de saída do país. Nenhum corpo encontrado. Seu último diário, encontrado rasgado e manchado de tinta, tinha uma única frase intacta na última página. Ela finalmente está completa. Agora, ela vê tudo. Mas, ou que era ela? E será que a pintura guarda mais do que apenas tinta sobre tela? Com o passar dos anos, a pintura passou por mãos discretas, colecionadores, museus particulares, curiosos. E com ela, surgiram histórias. Não teorias. Relatos. Testemunhos de quem viu, e nunca mais foi o mesmo. O primeiro caso documentado ocorreu em 2002. Alexei Novak, um estudante de arte de 22 anos, teve acesso à obra enquanto participava de um estudo sobre impacto psicológico da estética perturbadora. Nos dias seguintes, começou a relatar alucinações auditivas. Disse ouvir sussurros vindos da moldura. Acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. 2 meses depois, foi internado por surto psicótico. O diagnóstico? Delírios visuais recorrentes com origem não identificada. Em 2008, o curador francês Jean-Luc Martel, responsável por uma coleção de arte obscura, decidiu exibir o quadro em um evento fechado. Durante a montagem, foi encontrado sozinho no salão, tremendo, repetindo em francês: "Os olhos dela estão vivos." Pediu demissão no mesmo dia e desapareceu da vida pública. E em 2013, uma turista brasileira chamada Cláudia Nogueira visitou uma galeria underground em Praga. Após ver a obra, relatou aos amigos que se sentia vazia, como se parte de mim tivesse sido puxada para dentro da tela. 3 dias depois, seu passaporte foi encontrado em um hotel abandonado. Ela nunca mais foi vista. Coincidências? Sugestão psicológica?
Ou há algo naquela pintura que ultrapassa os limites do que entendemos como real? À medida que os casos se acumulavam, surgiam também as teorias. Algumas tentavam explicar o inexplicável. Outras apenas tornavam tudo ainda mais inquietante. A mais difundida no meio ocultista afirma que a obra foi criada sob influência de uma entidade espiritual. Jacob, o artista, teria realizado rituais antigos para canalizar a visão de um ser interdimensional. Para os que acreditam, o quadro não mostra algo que existe no nosso mundo, mas algo que está tentando entrar nele. Uma janela aberta. Um portal. Outra teoria, menos mística, mas igualmente perturbadora, fala de mensagens subliminares embutidas na obra. Especialistas em neuroimagem apontaram que certas formas e padrões repetitivos podem interferir em regiões sensíveis do cérebro, provocando desde ansiedade leve até dissociação. Como se a imagem tivesse sido construída para acessar algo que não sabemos que carregamos. Mas há ainda quem diga que tudo se resume à psicologia do medo. Que a fama da obra cria uma expectativa tão intensa que o observador acaba se auto-induzindo ao pânico. Uma espécie de efeito placebo às avessas, onde o medo do desconhecido se torna real. Ainda assim, nenhuma dessas explicações responde porque pessoas de culturas, crenças e históricos completamente diferentes reagem da mesma forma. O padrão se repete. O desconforto, a angústia, o vazio. Talvez o quadro não precise fazer sentido. Talvez ele só precise ser visto. E só isso já é suficiente para deixar uma marca impossível de apagar. Hoje, ninguém sabe ao certo onde está a pintura. Algumas fontes afirmam que ela foi adquirida por um colecionador alemão que a mantém trancada num cofre, longe dos olhos do público. Outras versões dizem que o quadro foi levado para um laboratório universitário na Suíça, onde tentaram estudar seus efeitos com equipamentos de neurociência, até que o projeto foi cancelado sem explicações e os dados, selados. Uma carta anônima, recebida por um jornalista investigativo polonês em 2017, dizia que a obra está em posse de uma fundação secreta dedicada à contenção de arte sensível, e que ela foi classificada como insegura para exposição humana prolongada. Teorias? Muitas. Mas todas convergem em um ponto. Alguém não quer que essa obra seja vista novamente. Por quê? Seria para evitar novos surtos, novas tragédias, ou para esconder o que ela realmente mostra? O que tantas pessoas viram, e que talvez a maioria de nós não esteja pronta para ver. O mistério permanece. O silêncio ao redor da obra só torna tudo mais denso. E a simples pergunta, onde está agora? Parece ecoar sem resposta. Ou talvez, quem saiba, ela esteja mais perto do que imaginamos. Agora, pare um instante e imagine, se essa pintura estivesse bem na sua frente, numa galeria, na casa de um amigo, até mesmo na sua tela, você teria coragem de encará-la? De verdade? Porque não é só sobre arte. É sobre o que a arte pode fazer com a mente humana quando toca algo profundo, obscuro e inexplicável. Talvez o medo não venha da obra em si, mas do que ela desperta dentro de nós. A sensação de que há segredos ocultos demais,
que olhar demais pode abrir portas que jamais deveríamos abrir. E se, no silêncio da noite, você ouvisse os olhos daquela figura te observando, chamando você para entrar naquele abismo silencioso? Não é um convite para os fracos. É um desafio para os corajosos, para quem está disposto a encarar o desconhecido, mesmo que isso signifique perder a certeza da própria sanidade. Então, eu pergunto, você teria coragem de olhar? Agora, a palavra é sua. Você acredita que essa obra é realmente amaldiçoada? Ou acha que tudo não passa de uma sugestão da mente humana, alimentada pelo medo e pelo desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários. Conte se você teria coragem de encarar essa pintura e o que sentiria ao olhar para ela. E se quiser saber mais sobre outras histórias como essa, obras e mistérios que desafiam a lógica, já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aqui, a verdade muitas vezes é mais estranha e mais assustadora do que a ficção.